que bomba no meio evangélico. Ex-esposa do pastor Passamani faz duras acusações e joga no ventilador tudo que ele aprontava. É muita acusação. É muita acusações. Você vai ficar de queixo caído. Veja no vídeo. Boa noite, pessoal. Para mim é muito desagradável estar aqui hoje tendo que fazer algo que aos meus olhos seria totalmente desnecessário se de fato eu estivesse lidando com pessoas que possuem minimamente senso de caráter, responsabilidade, minimamente senso de empatia. Mas infelizmente agora, nesse momento, eu estou lidando com pessoas, lutando e lidando com pessoas que são misóginas, abusadoras e que não percebem a gravidade disso. Nos últimos dias eu acredito que todos vocês, muitos de vocês viram as acusações graves que foram levantadas contra mim, contra a minha família e mais uma vez contra a instituição a qual eu estou à frente e que eu amo de todo o meu coração. Então essas acusações, eu vou esclarecer a maioria delas no final desse vídeo, mas antes disso eu queria como mulher, como mãe, como esposa, como pastora, eu realmente preciso deixar o meu coração falar acerca de coisas que eu venho guardando dentro de mim há muito tempo. Para mim é muito estratégico que esse ataque tenha acontecido justamente nesse mês, que é o mês do meu aniversário e é o mês em que meu pai acabou de sair da UTI. Tenho certeza que a maioria dessas pessoas sabem exatamente quanto que meu pai representa para mim e talvez no imaginário dessas pessoas, elas me pegariam no momento em que eu estou muito mais fragilizada. Talvez essas pessoas que hoje me atacam tenham confundido o meu silêncio com fraqueza ou com medo. Obviamente que sim, eu passei por momentos em que eu achei que eu não fosse conseguir, que meu coração foi rasgado, que eu fui tomada por uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu só tô viva hoje porque pessoas estenderam a mão para mim, pessoas souberam me amar. Eu só tô viva porque a nossa igreja é extremamente corajosa e soube me acolher. Agora, não confundam isso com medo ou com covardia, muito pelo contrário. Até aqui eu fiquei calada porque as minhas prioridades eram outras. Eu fiquei calada porque para mim sempre foi muito mais importante, mais relevante, mais justo, mais íntegro, mais sadio, mais cristão, mais honesto, dedicar o meu tempo a cuidar das pessoas que o Senhor colocava no meu caminho. Eu fiquei calada porque para mim, até aqui, a minha imagem não valia nada perto da dor que esse que me acusa hoje causou para tantas pessoas. Agora vocês erraram muito, muito em achar que eu fiquei calada porque eu não sou capaz de te enfrentar. Vocês comemoram nesse momento uma batalha igualzinho os filisteus. Vocês estão comemorando uma vitória de uma batalha imaginária que foi criada no coração de vocês. Mas eu tô aqui para te dizer que como Davi, eu sigo confiando na vitória pela grandeza do meu Deus. Vamos começar? E eu quero começar dizendo que eu não acredito em nenhum sentimento de virtude vindo dessa pessoa que me acusa. Eu não acredito de maneira alguma que as motivações dessa pessoa sejam minimamente verdadeiras. Quer dizer que depois de tanta dor que você causou, depois de tanto mal que você fez, depois de tanta vergonha que você gerou, agora você veio se preocupar com a arrecadação da igreja. Sinceramente, você falar sobre isso agora ofende a minha inteligência. Sabe por quê? Porque aquilo que a mídia viu, porque aquilo que foi exposto sobre você, as acusações, as queixas-crimes, nada disso representa um pingo perto da realidade do que você fez. Elas não representam metade da realidade vexamosa das suas práticas sexuais. Não representa nada perto daquilo que você impunha às meninas, que aliás, na grande maioria, iam até você acreditando que iam encontrar um pai / pastor. E você brincava com isso. É óbvio, né, que a arrecadação da igreja cairia porque nos bastidores, nos corredores, as notícias sobre você não paravam de chegar. A dor que você causou não parava de eclodir e, portanto, obviamente, a arrecadação da igreja iria esvaziar. Por quê? Porque a igreja também esvaziava. É óbvio que a arrecadação ia cair por conta do número enorme de pessoas que foram desviadas da fé e saíram da igreja por sua causa. Agora você vem me dizer que você está preocupado com isso? Me poupe! Não subestime a minha inteligência, não subestime a inteligência das pessoas que pensam minimamente. Sua preocupação não é com a arrecadação. E a gente sabe exatamente o que está por detrás do seu coração. Será que eu vou ter que te lembrar de tudo que você já fez? Me poupe que agora você quer voltar a ser pastor da casa porque você está preocupado. Na moral, isso só mostra quem você é. Isso só mostra que você de verdade nunca se preocupou com vidas. Você nunca se preocupou com pessoas. Você só se preocupa com seu ego. Você é incapaz de se desapegar desses impérios que você criou na sua mente. Deixa eu te contar algo que você já deveria saber, mas você não sabe. A vida da igreja é feita de pessoas reais. E essas pessoas reais sangraram e você nunca se preocupou com elas. Agora, depois que nós nos dedicamos a ficar ali, a realizar um trabalho sério, a encarar as pessoas que você abandonou, depois que a gente ficou ali sangrando por dores que você causou, você vem dizer que você está preocupado com a arrecadação? Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que você não sabe. Existem outras preocupações que deveriam ser mais relevantes para você. Por que você não teve essa mesma urgência de se preocupar com todos os relatos que apareciam sobre você? Por que você não teve essa mesma urgência
em se preocupar em restaurar as famílias e os casamentos que você destruiu? Por que você não teve essa mesma urgência em consertar tudo aquilo que você defraudou? Será que agora eu vou ter que te lembrar das suas práticas? Será que agora eu vou ter que te lembrar, por exemplo, de Águas Lindas? De quando você pedia para um discípulo que te amava para ir buscar coisas na rua, enquanto você se deitava com a mulher dele? Será que eu vou ter que te lembrar de quando você foi na casa de algumas mulheres cujos maridos haviam te pedido ajuda e enquanto eles trabalhavam? Será que eu vou ter que te lembrar o que você fazia com elas? Será que eu vou ter que lembrar para você quantas meninas ficaram traumatizadas depois que você no seu direct fazia 3 perguntinhas para elas? Será que eu vou ter que espalhar o print de novo dessa sujeirada toda? Será que eu vou ter que expor as suas filhas e o meu filho de novo a essa vergonha? Será que eu vou ter que te lembrar das vezes que eu ia dormir sempre engatilhada e você se deitava com as discípulas? Será que eu vou ter que contar das amantes que você namorava enquanto eu viajava? Será que você pode responder onde que estava a sua preocupação com a igreja quando você nos deixava às vezes pregando nos encontros e saía para abordar mulheres de pessoas que estavam servindo lá? Será que eu vou ter que te lembrar que você levou uma amante em uma viagem para os Estados Unidos? Será que eu vou ter que te lembrar como eu fiquei quando eu descobri essas coisas todas? Será que eu vou precisar contar para as pessoas o que você tentou fazer com a minha filha quando ela ainda era bem menor? Por que você não teve essa mesma urgência em me acompanhar depois de eu ter te perdoado para fazer um teste de HIV que você me pediu para fazer? Ah, não, mas você quer falar de banda, né? Então vamos falar de banda. Vamos falar então das cantoras que você também assediou, que você destruiu o coração. Será que eu vou ter que te lembrar do Réveillon e da história da escada que eu fiquei sabendo? Será que eu vou ter que te lembrar da sua rotina de me esperar dormir para ir deitar com essa mesma pessoa? Porque até aqui eu tenho tentado encobrir o coração das suas filhas porque eu amo essas meninas. Por que você não tem a mesma urgência em se preocupar em colocar comida na mesa do teu filho? Por que você não teve esse mesmo zelo com a igreja que você abriu e que você usou do dinheiro que estava lá para fazer festas, para comprar bebidas? E sabe por que eu falo isso? Porque você juntou esse extrato na ação em que você dizia não ter dinheiro para pagar pensão para o seu filho. Por que você não tem essa mesma urgência? Aliás, em se preocupar com a escola do seu filho, que quase deixou de estudar, porque ficamos meses e meses sem conseguir pagar. Graças a Deus a escola cheia de mulheres me acolheu. Por que você não tem essa mesma urgência em ser pai? Qual foi a última vez que você comprou remédio para seu filho? Qual foi a última vez que você tomou conhecimento que seu filho foi no hospital? Qual foi a última vez? Será que eu vou ter que dizer da vergonha que é um pai querer descontar da pensão das filhas um presente que ele deu? Sério? Será que eu vou ter que entrar nesse nível de esfera pessoal para mostrar a não pessoa, o não pai que você é? Cara, humilhou. Numa semana você tava ali na Copa do Mundo, né? Lá em Nova York. Numa semana você tava ali na Copa do Mundo, né? Lá em Nova York, curtindo as coisas. Aliás, foi um presente, coincidência, né? Você é um homem precavido, você foi para o aeroporto levando passaporte, visto. Aliás, você é um cara super, extremamente precavido. Eu lembro quando você saía para jogar futebol e na sua mochila tinha um monte de coisa, tipo Viagra, enfim. Na semana que passa, seu filho te pede uma bola, você diz que não tem dinheiro. Eu sei que você gosta de romantizar histórias, que você tentou e tenta traçar a imagem de uma mulher que vai contra você. Mas você já falou a verdade para as pessoas do porquê que seu filho até hoje precisa ir nas visitas acompanhado de alguém que represente segurança para ele? Você já contou o trauma que você gerou para ele? Você já contou para as pessoas que o juiz mandou você fazer sessões terapêuticas em benefício do seu filho e com o seu filho e que você nunca fez? Você já fala em terapia, né? Você já se preocupou em pagar a terapia do seu filho? Porque seu filho, sim, ficou extremamente marcado quando você foi preso por abuso. E ele morria de medo de ir pra escola, sabendo que os amiguinhos sabiam que o pai havia sido preso por abuso de mulheres. Cadê a urgência em pagar pensão? Porque já tem quase 1 ano que você não paga pensão. Paga lá o valor que você imagina. Paga lá o valor que você imagina na sua cabeça que não paga nem a escola dele. Você deposita o que tá aí no seu coração vazio. Você tá tão preocupado, você tá com tanta urgência em entender a arrecadação da igreja. Mas por que você não teve essa mesma urgência de estar lá dentro, quando ela estava cheia, lotada de gente traumatizada, ferida, machucada? Aliás, por que você não estava? Porque eu sei aonde você estava. Talvez eu tenha que mostrar os vídeos
que eu recebi de onde você estava, as fotos que falam aonde você estava e o que você estava fazendo, será que eu vou ter que postar? Porque o que eu tenho para te dizer é o seguinte, a partir de agora, quem vai dizer o quão profundo a gente vai descer nessa lama é você. A partir de agora é você quem vai dizer o quão baixo a gente vai ter que descer. Porque existem mulheres que já me autorizaram, pessoas que já me escreveram. Será que a gente vai ter que começar a expor e compartilhar isso aqui? Já que você quer falar sobre verdade, então vamos contar a verdade para as pessoas de todas as vezes que você chegava em casa, que você me torturava, que você fingia, que você simulava suicídio, que você desligava o celular, que você desligava as câmeras, escrevia textos traumatizantes, porque você sabia o quanto isso me abalava, afinal de contas eu tinha acabado de perder minha melhor amiga dessa maneira. Aliás, essa era a sua técnica, todas as vezes que você aprontava e tinha medo que eu descobrisse. Já que você quer falar de verdade, vamos contar para as pessoas que logo quando a gente se divorciou, e eu tentava de qualquer maneira conseguir sustento para minha casa, que eu dava palestras, inclusive no lugar que você está hoje, palestrando em São Paulo, e você incessavelmente me atacava, mandava áudios bêbado, dizendo que invadia minha casa e arrancar meu filho de mim. Quer falar de dinheiro? Então beleza, vamos falar de dinheiro. Cadê o nosso carro? Cadê o meu Audi Q8 que você desapareceu, que era bem da nossa família? Onde que ele foi parar? Porque tem um monte de garagista me cobrando, mandando print, dizendo que você os enganou e não os pagou. Cadê esse carro? O que você fez com ele? Você bateu? Você vendeu? Você pagou? Você deu para alguma agiota? Aliás, vamos falar de agiota também. Porque depois que a gente se divorciou, eu fui extorquida por agiotas. Aliás, agiotas que você pegou dinheiro e que eu tive que pagar pela segurança da minha família. Eu vou repetir para todos vocês que estão me ouvindo. São vocês quem vão dizer o quão fundo a gente vai descer. Até que você aprenda, e aprenda isso mais rápido para o seu benefício. Eu não vou mais aceitar suas violências. Porque a grande verdade é que enquanto a gente enfrentava a vergonha que você causou, enquanto a gente olhava nos olhos de tantas pessoas que você feriu, enquanto a gente tentava limpar a sujeira que você criou, você vivia festas, vivia dramas, inventava os seus vídeos, enquanto isso a gente seguia calado. O mais curioso, sabe o que é? É que lá na nossa igreja você nunca foi desonrado. Mas como você não respeita ninguém, como você não é grato a nada, chega. A grande verdade, escute isso, a grande verdade que você vai ter que aceitar a partir de agora é que a partir de hoje eu coloco um ponto final nessa mania de vocês acharem que vocês têm o direito de reescrever ou de contar uma história que é só minha. Daqui pra frente, deixa eu dizer isso pra vocês, abram o coração. Essa história vai ser contada por quem viveu. Pra vocês, abram o coração. Essa história vai ser contada por quem viveu. Essa história vai ser contada por quem sentiu. Essa história vai ser contada por quem sofreu. Essa história vai ser contada por quem sangrou. Mas, acima de tudo, por quem se cansou de ser violentada. Eu não vou mais permanecer em silêncio. Quer saber qual é o estado atual da casa? Deixa eu te contar. A gente está vivendo um tempo maravilhoso. A nossa igreja continua linda. Nós estamos como grupo mais unidos do que nunca, mais fortes do que nunca, mais convictos do que nunca, com uma equipe pastoral mais alinhada do que nunca. Existe uma certezinha que eu quero deixar gravada para você. Nós nunca mais seremos intimidados por pessoas como você. Você pode até estar lutando por território, por uma marca. Na verdade, é isso que você sempre fez, né? Você sempre lutou por poder, por fama. Mas do lado de cá, não, a gente está lutando por pessoas. Eu sigo lutando pela visão da igreja, que nasceu comigo. Essa visão não nasceu com você. Eu faço parte disso também. E essa visão é que tem me feito lutar todos os dias. É por essa visão que eu tenho me mantido de pé, que eu tenho sangrado, aliás, que eu tenho quase morrido. Sabe qual é o problema? O problema é que você grita alto demais, você faz barulho demais. E as pessoas que te assistem acham que você tem influência demais. Mas eu hoje estou aqui para dizer algo para você. Você não tem voz não, você tem um eco. E esse eco é o eco de um homem que não carrega nada no peito. Eu estou aqui para dizer para todas as mulheres que há décadas têm se calado porque têm medo de você. Que elas podem contar comigo, porque eu não tenho medo de você. Elas podem contar com o meu apoio, elas podem contar com a minha coragem, elas podem contar com a minha imagem, elas podem contar com a minha voz. E eu não estou aqui dizendo que eu quero usar essas mulheres, que eu vou expor essas mulheres. Muito pelo contrário. Eu vou deixar aqui no meu WhatsApp um telefone, na legenda. Eu vou deixar aqui na legenda um telefone de WhatsApp para que todas vocês possam contar comigo. Eu quero estar com vocês, cuidar de vocês.